Eu sou a Lu e hoje é a primeira videoaula da semana natalina. Isso aqui é um símbolo comercial. Vamos ver o que a Bíblia diz? Em Gênesis 3, versículo 15, diz assim: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a primeira profecia da Bíblia que fala sobre quem? Jesus, a essência do Natal. Aqui nós temos o bisco, é uma bola gigante com um laço de fita maior ainda. Nós vamos começar pela fita. Eu vou preencher, a princípio, eu vou preencher essas duas pontas do lado de cá, com marfim. Só que eu vou dar uma diluída no marfim. Coloquei um pouquinho aqui no prato. Eu vou usar um pincel número 10. Ele tá com bastante cerda ainda. E você pode usar diluente para deixar essa tinta mais molinha. Aí você vai dar uma misturadinha. Se você não tem diluente, você pode usar umas 2 pinceladinhas de água. O efeito vai ser o mesmo. Pode usar aquarela silk também. Agora eu vou preencher. Não esfregue muito para você não perder as linhas, tá? Então você vai passando de leve. A tinta tá bem, a tinta tá bem molinha, então vai ser fácil espalhar. Eu vou preencher o meu, depois eu te mostro. Pronto, já enchi. Agora eu vou usar o siena, troquei de pincel. Peguei o número 6, que tá bem durinho. Eu vou pegar um pouquinho de tinta e eu vou passar, ó, primeiro no contorno, bem em cima da linha. Fiz esse pedacinho. Agora eu vou passar aqui, ó, tem uma outra linha, né? Então eu vou passar uma linha em cima. Agora eu vou ver o seguinte: essa fita, ela tá por trás da bola. Então ela vai ficar mais escurinha aqui atrás da bola. E na verdade fica inteiro aqui, ó, toda essa área. E eu já vou limpar o meu pincel um pouquinho. Agora eu vou pegar mais um pouquinho e vou continuar. Aqui nós temos uma dobra. Essa parte aqui ficou por trás. Quem tá por trás fica um pouquinho mais escuro. Continuando, eu venho aqui para a ponta. Eu vou fazer também o contorno. Aqui também. E essa parte eu vou dar uma puxadinha, porque a fita tá nesse sentido, né? Então, a gente puxa no sentido da curvatura da fita. Esse pedacinho. Eu tenho aqui, ó, as 2 linhas do meio. E agora eu tenho esse pedaço aqui que tá por baixo. Então, o escurinho vai ficar aqui, ó, nessa ponta. Esse pedaço, ele ficou por cima aqui, ficou por cima aqui. Mas ele tem um contorno também que a gente vai fazer. Ele tem um contorno aqui embaixo também, que a gente continua. Vou limpar meu pincel. E ele tem uma faixa no meio, que eu vou deixar mais fortinho aqui. Mais fortinho aqui. Nem vou, quase, só limpei o pincel mesmo ali. Agora a gente vai fazer esse da mesma forma.
E agora que eu fiz toda a parte do siena, eu vou pegar o sépia, mas agora é pouquíssima tinta. Vou colocar aqui, ó, no pratinho. Tiro o excesso. É só para dar uns toquezinhos no lugar onde tá cruzando a fita. Esse sépia, ele não vai sair de cima do siena. Então, olha só, cantinhos. Pronto aqui. Agora, esse lado aqui embaixo, ó, vai um pouquinho. Aqui, ó, a linha tem que ficar perfeita. E vou colocar um pouquinho aqui, ó, na pontinha. Pronto, ali. Agora, aqui, coloco também um pouquinho aqui na ponta. Um pouquinho aqui na outra ponta. Aqui embaixo a fita tá embaixo da bola, então eu quero que deixar bem escurinho aqui, ó. Para dar bastante sustentação ali, vai dar apoio. Mas só em cima do siena. Pronto. Esse pedaço foi. Lava bem teu pincel, porque agora você vai iluminar com um pouquinho do branco. E você vai iluminar onde? Aqui, ó, bem nesse meio. O branco, ele não vai chegar no siena. Aqui essa borda, ó, bem aqui, vou deixar bem branquinho. Quando chega aqui, já começa o contorno. Então, vai ficar assim. Aqui também, ó, nesse cantinho aqui, ó. Eu vou preencher e pintar o lado direito da fita. Então, olha como ficou isso daqui. Agora, nós vamos preencher aqui, ó. Eu vou preencher os dois lados do laço. Agora que eu preenchi, eu venho com o siena fazendo a sombra. Essa fita, ela se dobrou. Então, eu tenho desse lado aqui, ó, uma sombra. Desse lado de cá, a sombra tá aqui embaixo. E aqui ainda tenho mais um detalhe. Esse lado aqui da curvinha do laço tá inteirinho por trás dessa parte aqui da fita. Ó, fiz a sombra aqui. Agora, eu pego um pouquinho e vou fazer aqui o contorninho. Não é pra juntar. Aqui, ó, tem que ficar aqui essa dobrinha, assim fica bonito. Essa parte aqui vai tá franzida, né? Então, vai ficar mais escurinho. Contorninho de cima. Vou puxar aqui, ó, a linha. Aqui também. Dei uma falhadinha ali. Aqui o laço tá por trás das frutinhas. Fica sombreado. Puxar um pouquinho aqui. Isso, agora o lado de lá, mesma coisa. Primeiro, eu já vou fazer aqui, ó, o contorno.
Você viu que eu pego tinta assim e eu viro o pincel, a tinta fica pra cima. Aí deito o pincel e olha como a gente consegue fazer a linha bem certinha. Esse lado aqui, ó, o laço ficou por trás da bola, do lugarzinho aqui onde segura a bola. Aqui vai ficar escurinho também, porque tá por trás. Agora eu vou fazer a linha. Puxa um pouquinho esse contorno para dentro. Vou sujar um pouquinho mais aqui. E agora eu fecho o contorninho aqui também. Agora eu vou repetir com o sépia toda a área de sombra mais acentuada, eu deixo um pouquinho mais escuro. Aqui é menor, eu vou usar o pincel 2. Ele tá bem durinho e fica mais fácil o trabalho, né? Ó, um pouquinho aqui. Aí eu vou sumindo com a tinta devagarinho. Aqui no cantinho franzido. Aqui, ó, no cantinho franzido. Esse cantinho também eu vou deixar mais escuro. Lembrando que você não deve passar o sépia para fora do siena. Aqui vou colocar um pouquinho também. Agora pro lado de cá. Esse laço você pode fazer a cor que você quiser. Ele vai ficar bonito com certeza. Você pode até preencher todo ele sem fazer essas linhas. Eu gosto muito do vermelho, com certeza ele ficará lindo no vermelho. Só que cada vez que eu vou fazer um laço, eu faço vermelho. Então dessa vez resolvi mudar. Começa com a tinta bem ali no cantinho e vem limpando o pincel. Agora a gente vai iluminar um pouquinho com o branco. Aqui, essa área, né? Porque é uma área que ficou só no marfim. Isso quer dizer que é uma área de luz. Aqui também. Tá vendo que eu tô ficando com esse branco só em cima do marfim? E do lado de cá, vem aqui. Aqui, bem no meio, nessa área. Aqui. Nessa borda aqui, ó. Pode ficar bem clarinha. Posso pôr até um pouquinho aqui. Também. Pronto, aí está. Esse laço, depois de seco, a gente vai trabalhar ele inteiro com o glitter. Todo o contorno, todas as linhas onde tem sépia. Ele fica muito bonito quando o glitter reflete esse amarelo, fica parecendo dourado. E eu me inspirei nessa fita que eu tenho aqui, ó, que tem o dourado, e eu acho muito bonito. Agora eu vou fazer essa folha aqui. Eu vou preencher com verde musgo. Pronto. Agora você se lembra que eu fiz uma linha no centro e fiz 2 risquinhos? Então, é exatamente isso que eu quero que você faça. Uma linha no centro com verde pântano e
alguns risquinhos para aquele lado onde eu puxei os risquinhos. E depois você vai pegar o pincel sujinho de verde pântano e vai fazer assim, ó, onde tem espinho, onde tem essa ponta, você vai pôr ali na ponta e vai crescer um pouquinho para dentro, em direção ao centro. E vai deixar assim. Aqui também tem. Aí você lava teu pincel e você vai iluminar com o amarelo limão. Vai ficar bem forte. Primeiro você coloca aqui, ó, na pontinha do espinho. Aí você puxa para dentro com cuidado para não passar por cima do verde pântano. Se passar, não vai acontecer nada de extraordinário. Mas se você conseguir ficar em cima do verde musgo, vai dar mais brilho. Olha, eu tô colocando e puxando para dentro, mas olha como tá ficando marcado. É assim que eu quero, que fique essas linhas. Pro lado de cá, eu vou fazer assim. Eu vou colocar aqui, ó, paralelo com o pântano, o amarelo limão, e vou puxar para fora. Agora, eu não quero cruzar a linha de pântano. Então, eu vou colocar e vou seguir aquela linha. Olha como que vai ficar. Bem riscada. É assim mesmo que eu quero. E eu não vou colocar o branco, não, porque eu acho que não precisa. Agora, eu vou fazer as duas lá de cima. Eu vou preencher também com verde musgo. Não preencha todas ao mesmo tempo. Preencha uma, enquanto ainda tá úmido, você já trabalha a luz e a sombra, ou a sombra e a luz. Olha o pântano, os risquinhos estavam para cima, então eu vou colocar aqui pinceladinhas para cima. E aqui, ó, no espinho para dentro. Aqui teria outro, mas a gente não tá vendo porque tá atrás da frutinha. Então, só vai aparecer dois. Lavo meu pincel e vou fazer a luz com o amarelo. Coloco ali fora e puxo para dentro entre os dois riscos de pântano. Aqui não tem, então eu posso colocar um pouco na borda. E você vai deixar ela assim, ó, bem riscada. E aqui vou colocar aqui dentro mais duas pinceladinhas aqui. A outra. O pântano, os risquinhos estavam para cá, e aqui puxo para dentro. Agora com o amarelo vou iluminar. Primeiro desse lado aqui, ó, preciso que fique claro, porque tá por cima daquela. Então, tem que ficar bem clarinho ali aquele contorno. Depois, um pouquinho aqui embaixo, eu posso puxar uma linha. Agora, eu ponho aqui, entre os riscos de pântano, e puxo pra fora. Você viu que eu nem acompanhei o risco, não, eu só puxei pelo meio. Eu vou usar o pincel zero e o pântano para fazer o acabamento, que consiste em fazer mais pontas. Olha, eu bato o pincel lá fora e puxo para dentro. Bato lá fora e puxo para dentro. Aqui, ó, desse lado que eu não tenho
muita ranhura, eu posso até colocar alguns risquinhos. Bato o pincel lá fora e puxo pra dentro. Aqui, ó, eu vou fazer um contorno também. Isso ajuda a separar. Espinho, espinho, espinho. Aqui também. Para finalizar essa daqui, eu vou colocar uma linha no centro com amarelo limão. Olha como fica legal. Tô colocando bem em cima do pântano. Mas se sair para fora não tem problema. Se ficar falhadinho também não tem problema. Agora eu vou terminar a folhinha aqui de baixo e daqui a pouco eu mostro para você. Prontas as folhinhas. Agora nós vamos pintar aqui dentro a paisagem. Vou começar pelo céu. Eu vou fazer um céu bem suave, mas colorido. Peguei aqui a brochinha, ela tá úmida, não tá molhada, mas tá úmida. Eu vou pegar um pouco do branco, espalho e eu vou preencher essa parte. Você viu que eu não tô me preocupando em chegar nas bordas. É só porque aqui no tecido eu não quero colocar diluente. Eu quero trabalhar com uma base. Ó, coloquei já a base de branco. Agora eu vou pegar um pouquinho do azul Caribe. Tiro bem o excesso e eu vou colocar assim, ó. Bem suave desse lado. Puxando aqui pra cima. Você viu que o branco ainda tá aqui no meio. Sem lavar o meu pincel, eu vou pegar um pouquinho do rosa chá. Não vou misturar aqui porque eu já vou ter um violeta. Vou colocar aqui, ó, do lado. Olha, misturei ele, tinha até um pouquinho do branco ali, ficou bem clarinho. Com esse rosa, ó, saiu azul aqui também. Eu devia ter lavado. Bom, não lavei, ficou bem lilazinho. É só para dar um toque, não é para preencher com essa cor, tá? Em cima do branco vai ficar levemente rosado. Essas cores a gente pode ir mesclando. Agora com o pincel número 8, eu vou chegar na bordinha, usando esses restinhos de tinta aqui, ó. Completando. E aqui um pouquinho do rosinha. Não tem que ser essas tonalidades, tá? Pode ser cores parecidas. Vou pegar um pouquinho do amarelo canário, só um pouquinho, e vou colocar aqui, ó, saindo do rosa, sem encontrar o azul. Só para colocar mais uma cor. Bem pouquinho. Agora eu vou esperar secar um pouquinho para trabalhar um pouquinho mais o branco. Enquanto seca lá em cima, eu vou pegar azul Caribe, verde oliva. Vou pegar assim, ó, um pouquinho de cada um, sem misturar, só assim e assim. Eu vou fazer essa série de pinheiros que tem lá atrás. Procura deixar um pouquinho mais azul do que esse, tá? Mais azulzinho para ficar mais distante. E esses pinheiros a gente faz mesmo com batidinhas de pincel, só. Fazer mais esse aqui. Fazer esse aqui também. Assim, tô trabalhando os do fundo, que eles ficam mais azuladinhos. Esse daqui eu deixo pôr na frente. Esse eu posso fazer também azuladinho.
aqui no cantinho. Esse já tá mais próximo, então eu posso colocar esse aqui também azuladinho. Acaba saindo outro tom porque é mistura, né? Então a gente não controla muito. Pronto, os de trás. Agora eu vou fazer aqueles que estão um pouquinho mais pra frente. Agora eu vou deixar um pouquinho o verde oliva mais puro, mais verde oliva do que o azul, para fazer os outros pinheiros. Percebe que deu uma ligeira diferença no tom? Vou fazer esses aqui. Tá, estes estão atrás desta parte de neve, do chão. Então, a gente precisa fazer o chão agora. Aqui, ó, eu tenho um pedacinho do chão que tá na frente da casa, mas depois a gente dá um jeitinho ali. E eu tenho aqui outro pedaço de chão que também tá na frente da casa, mas como eu quero fazer os pinheiros todos agora, então eu já vou colocar aqui o branco pra gente fazer a neve. Tá, vou trabalhar essa neve com o azul também. O azul Caribe, tá? Sempre a neve, todas essas linhas são planos. Então, eu tenho aqui, ó, esse pedacinho é o último plano aqui do chão. Então, vai ter uma sombra desse lado aqui. Ó, sempre na parte de baixo. Posso até lidar com um pouquinho do verde. O espaço é pequeno, então a manchinha é bem pequena. Agora eu posso completar esses pinheirinhos ali. E eu vou deixar um pouquinho mais verde ainda. Você pode trabalhar com verde pinheiro também. Vai ficar bonito, tá? O verde pinheiro é o próprio para trabalhar pinheiros. Aqui nós temos dois, eles estão encostados. E o recurso que a gente tem para separar é a luz. Nesse caso, a gente vai colocar uma neve em cima deles. Então, a gente vai separar todo mundo com a neve. Esses pinheiros, eles são fáceis de fazer. Eles vão sempre apresentar essa forma de cone. Peguei o número 2 e ele tem um pouco de cerda macia. Eu vou colocar a neve com o branco. Vou começar por estes dois aqui, ó, que eu tenho que separar. Eu vou eleger um lado para colocar a luz. Então, eu vou colocar a luz neles todos deste lado aqui, ó. É o lado que tá mais claro. Imagine assim, eu vou colocar a luz com o branco agora. A luz tá nesse ponto aqui, ó, o lugar mais claro que eu tenho, onde tem o amarelo. Então, você vai fazendo raios assim, ó. Onde chegar a luz é onde vai ficar o branco. Nesse caso aqui, eu vou colocar nessa ponta. Aí, você coloca a tinta e vem sumindo com ela pra dentro do pinheiro. Depois, eu vou colocar nesse daqui, ó. A linha desse é que vai dividir um do outro. Viu como ficou um por cima do outro? Por causa do branco que eu coloquei. Vou sujar aquele de lá. Aqui também coloco um pouquinho. Ele vai ficar bem de cheio. Embaixo não vai ter muita luz. Aqui também. Você vai brincando com o teu pincel, tá? Não faça assim, bolinhas. Deixa manchinha. Também não vou chegar até embaixo. Esse é o de trás. A luz já tá mais inclinada para esse lado. Aqui também. Você viu que eu torço meu pincel assim de vez em quando?
Quando eu faço uma batida que fica muito reta, eu cruzo, faço outra com o pincel viradinho. Tá, agora esse daqui, a luz tá pegando mais pra esse lado, né? Então, ó, mais aqui, um pouquinho menos ali. Também não vou chegar até embaixo. Se você fizer alguma batidinha e cobrir inteiro, você volta com um pouquinho da cor. A cor da base. Um pouquinho aqui. Agora, esse daqui tá bem grandão. Você viu que as batidinhas vão ficando todas da mesma forma. Daí, eu viro meu pincel e faço como se fosse um X, uma cruz. E aqui vou deixar mais escurinho mesmo. Pronto, pinheirinhos. Vamos fazer as casinhas. Agora, nós vamos fazer a parede da casinha. Das casinhas. Eu vou preencher com rosa, rose. Vou preencher as duas. É muito pequeno, então nem vou fazer muito detalhe. Preenchi. Agora, eu vou colocar as sombras com sépia. Ó, uma sombra aqui, porque tá por trás. Uma sombra aqui, porque tá por baixo do telhado. Essa sombra aqui eu puxo um pouquinho, assim, pra baixo. Mais acentuado. Depois, eu vou colocar nessa casinha aqui, um pouquinho de sombra ali, puxo. E um pouquinho de sombra aqui. Puxo. Aqui vai ficar mais escurinho, porque eu preciso dividir aqui, ó, a parede do lado da parede da frente. Com essa sujeirinha de tinta no meu pincel, eu vou fazer uma linha aqui, ó, que vai ficar embaixo da neve do telhado. Usando o pincel 0, eu vou fazer aqui uma janelinha. Nada mais é do que um retângulo. Vou deixar ela fechada. E aqui vou fazer uma outra janelinha. Essas janelinhas, eu vou fazer aqui, ó, na parte de baixo. Assim, batidinho com branco. É a neve que parou ali, tá? Agora, eu vou preencher os telhadinhos com branco também, usando o pincel número 2. Preenchido, agora eu vou fazer aquela sombra que separa aqui uma casinha da outra. Um pouquinho do azul caribe. Eu vou puxar essa sombra nesse sentido. Puxo um pouquinho. Desse lado aqui, eu vou colocar um pouquinho também, só do lado de fora ali. Acabou ficando por cima, sem problema. Nessa outra casinha aqui, vou colocar um pouquinho, a gente tem que colocar um pouquinho de sombra também. Então, eu vou colocar aqui e vou puxar pra lá. Como ela tá por cima, toda essa área, eu não vou deixar escuro aqui. Deixa assim meio manchadinho, não precisa alisar muito. Eu vou pôr um pouquinho de azul aqui também. Mais pra beiradinha lá. Agora, eu vou reforçar. Eu vou fazer uma segunda sombra. Só que é mínima a quantidade de tinta. Eu vou pôr um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Vai ficar meio esverdeadinho. Pronta a casinha. Vou preencher aqui o restante do chão de branco.
Agora que eu preenchi, eu vou seguindo aquela mesma lógica, colocar um pouquinho de sombra com azul Caribe. Nessas linhas, coloca a tinta e vai fazendo uma sujeirinha para o lado de cima, porque a gente tem aqui o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto planos e assim sucessivamente. Aqui embaixo vou colocar um pouquinho de sombra também. Do lado de cá um pouquinho também. Sem ficar preenchendo muito. Agora, a gente já pode finalizar essa parte aqui. Pega um pouquinho de tinta, eu vou colocar bem nessa área branquinha um batidinho, para não ficar assim muito lisinho. E aqui a gente já realça a área. Se você quiser deixar lisinho também não tem problema. Puxei um verdinho ali, acho que vou puxar aqui também. Um verdinho, pontinha só de oliva. Vou pôr um matinho aqui, ó. Aqui. Cantinho. Você viu que eu só tô batendo o meu pincel e ele tá sujo de tinta. Aqui. Pronto, chega. Agora eu continuo com o branco. Pronto, essa parte agora eu vou fazer com o pincel zero e com o sépia esses galinhos secos. Eles são quebradinhos, não é aquela coisa lisa, tá? Você vai fazendo assim, movimentos. Pode inventar mais galinhos, não precisa ficar naquilo que eu risquei. A árvore tá na frente de tudo isso, então você pode fazer galinhos assim, ó, por cima. E ela vai chegar aqui. Lembrando que sempre embaixo ela vai ficar mais grossinha, à medida que ela vai subindo, ela vai afinando. Pronto. Vamos esperar secar um pouquinho para colocar um pouquinho de neve em cima desses galinhos, um pouquinho do branco. E enquanto seca, eu vou trabalhar aqui em cima umas nuvenzinhas. Olha, eu quero fazer aqui, ó, umas nuvens. Por isso coloquei essa sujeirinha, porque quando a gente tem um fundo de outra cor, o branco aparece melhor. Ó, coloco aqui só para tirar o excesso, eu não tô esfumaçando. Eu preciso de carregar o pincel com um pouquinho de tinta. Ponho ali e vou trabalhando esse movimento, ó. Não é preciso preencher. Então, você carrega o pincel de tinta, tira o excesso, coloca lá e força teu pincel. Aí, você vai construir a sua nuvem do jeito que você quer. Lembrando que a nuvem não é uma bola. E também evita fazer vários na mesma posição, no mesmo sentido. Coloca a tinta e vai torcendo o pincel. Um lugar vai ficar mais fortinho, outro lugar vai sumindo. É assim mesmo. Não é preciso encher toda a área com nuvem. O meu aqui acho que já chega. Era só mesmo para dar um toque. Como a área de baixo já tá seca, então esse branco que eu coloco aqui, ele vai permanecer, ele não vai sumir. Se eu fizer com a tinta de baixo molhada, esse branco ele vai sumir. Já tá bom e eu enchi mais, então agora chega, não vou pôr mais. Pronto. Vou ver se eu consigo colocar o branco já
assim. Então, pode ser falhadinho, não precisa ser uma linha contínua, mas você vai colocar assim, ó, paralelo, não em cima. Você pode pôr pro ladinho, a pinceladinha com o branco. Aqui eu vou colocar, não posso pôr em cima do branco, o branco não vai aparecer. Então, eu vou colocar em cima do sépia, pro lado esquerdo. Aí. Aqui embaixo vou colocar uns galinhos secos também. Só porque ficou muito sem detalhe aqui. Pronto, é só isso. Uns branquinhos. Eu posso dar uma realçadinha também aqui, ó, no telhado. Partezinha branca. Agora, eu resolvi colocar um chaminé ali, naquela casa. Eu vou fazer, no teu risco tem, tá? Se você não preencheu ele, então vai no teu risco. Eu vou fazer esse chaminé bem aqui. Um pouquinho do rosa. Um contorno com sépia. Só para ele aparecer. Pode fazer uma linha no meio dele também, assim. Uma neve. E agora, nós vamos preencher essas bolinhas. Eu vou usar o vermelho vivo, mas você pode usar o vermelho que você tiver. Use o vermelho mais claro que você tiver. Pronto, já preenchi. Agora, eu vou pegar um pouquinho do verde pântano, mas é uma isca. Vou até colocar aqui no pratinho para você ver. Ó, tirei todo o excesso, fiquei só com um pouquinho. E eu vou fazer uma sombra na bolinha que tá por trás. Primeiro, eu vou fazer nessa daqui, porque ela tá por trás de todas as outras. Olha como só aparece a metade dela. Agora, você pode colocar aqui, como elas são grandinhas, você pode até subir um pouquinho, assim, ó, fazendo um sombreado na linha. Depois, essa daqui, que ela ficou por trás dessa. Então, aqui tem que ficar escuro. Aí, eu vou crescer um pouquinho. Depois, esta aqui. Ela tá por trás. E desse lado aqui, eu vou fazer aquela sombra. E essa que ficou bem no centro, em cima de todo mundo, eu vou fazer um pouquinho de sombra aqui, ó. Só que eu não vou colocar no contorno. Tô colocando um pouquinho pra dentro. E eu não vou trabalhar com linha, nem pra cá e nem pra lá. Eu vou trabalhar assim, pra todo lado. Você viu que ficou aparecendo uma bordinha de vermelho aqui. Isso. Feito isso, eu volto com o vermelho vivo e agora eu vou iluminar de novo, principalmente áreas assim, ó, onde ficaram por cima. Eu vou dar uma pinceladinha. Aqui quase que não tem espaço aqui, ó, que tá por cima, então é só um pouquinho. E depois essa daqui principalmente, ó, o contorno dela ali, pra ficar bem certinho. Pra cá. Aqui embaixo nem vou mexer. Então, tá aí o jeito que eu vou trabalhar as bolinhas. Ah, vou fazer um pontinho escuro. Com o verde mesmo. Eu vou fazer um pontinho escuro aqui, ó. Tô trabalhando com pincel 2, você viu que eu tô usando a largura inteira do pincel. Só assim mesmo, uma apertadinha.
Agora eu vou colocar uma pinceladinha de branco aqui, ó, do lado desse escuro. Desse jeito eu vou fazer as outras bolinhas vermelhas. Depois eu mostro pra você. Olha como eles dois ficaram. Você viu que eu coloquei ali uma linha de branco? Não é um contorno inteiro, eu só coloquei assim dois risquinhos, principalmente onde uma encontra com a outra. Agora eu vou fazer esses tracinhos aqui com o pincel zero e com o sépia. Carrega a tinta, coloca ali, não deixe muito fininho, tá? Pode deixar mais grossinho, porque vai ter mais corpo. Olha só. Agora. Então, vai ficar assim. Eu vou terminar os outros, aí depois você vê. Então, vamos pintar essa partezinha aqui. Primeiro, eu vou colocar um pouquinho de branco bem no centro. Não deixei uma camada de tinta, tá? Dei uma esfumaçadinha. Segundo, eu vou pegar o sépia. E agora sim, eu vou dar uma esfumaçada pra cima do branco. No meinho vai ficar branquinho. Pra fora, nas bordas, vai ficar mais escurinho. A gente pode até realçar um pouquinho mais aqui, ó. Assim. Agora, essa parte de cima, eu vou preencher com amarelo ouro. Já vou preencher esse anel também. Eu vou usar um pouquinho do caramelo. Vou fazer uma sombra, ó, na beiradinha. Toda a beiradinha. Nessa parte aqui de trás. Aqui eu vou ter que reforçar. Porque eu entrei muito com sépia ali. Meu desenho tava meio tortinho. O teu vai certinho, tá? Então siga bem certinho ali. E agora eu vou colocar o branco. Primeiro, você viu que eu subi com o caramelo aqui e aqui. Esse espaço ficou vago, então eu vou dar uma pincelada de branco. Aqui, esse do meio, eu vou fazer aqui, ó, o branco na parte de cima. Inteiro. Aí eu vou descer aqui pelo ladinho. Nesses aqui, do lado, eu vou colocar uma pincelada de branco só aqui, ó. Vou deixar mais branquinho aqui. Você viu que às vezes eu viro meu pincel? É porque a tinta, se eu vou trabalhar aqui, a tinta tem que estar pra cima. Se eu venho trabalhar aqui, eu não posso fazer assim. É por isso que eu faço isso. Eu esqueço às vezes de avisar, mas trabalhei aqui com a tinta pra lá. Desse lado, eu giro o pincel pra trabalhar com a tinta pra cá. Vou puxar um pouquinho aqui também. Eu já vou finalizar isso aqui com um contorninho de sépia. Fica separadinho aqui. Esse contorninho já vai definir ele. Inclusive aqui. Ah, aqui também, ó. Agora nós vamos trabalhar essa parte da bola. Então, como a gente vai trabalhar esta área aqui? Assim, pincel 2, tinta branca. E eu vou colocar a tinta branca aqui, ó, pelo meio. Os elementos, eles são fechados. Então, você vai colocando branco, não precisa se esmerar muito.
Não precisa ficar chegando na linha, tá? Porque a gente vai fazer uma sombra ainda. Preencha pedacinho por pedacinho. Não faça inteiro, porque vai secar e você não vai conseguir o mesmo efeito com a tinta seca. Eu acho que aqui dá para dividir em 3 partes. Você preenche uma, preencha, quando estiver pronto você preenche a outra, faz e depois preenche a outra. Eu acho que daí vai dar um tempo bem legal para você terminar, antes de secar. Bom, já fiz um pedacinho, lavo meu pincel. Agora eu vou precisar do pratinho de novo, porque é pouquíssima tinta. Então, se você pega direto no pote, você corre o risco de enfiar teu pincel lá dentro e sair mais tinta. Então, pega só um pouquinho. Ó, sujei meu pincel de tinta. E agora, nós vamos fazer uma sombra em cima do risco. Puxa, aqui eu trabalhei com o pincel assim, ó, tá pra frente, porque eu preciso daquela linha ali. Quando eu for fazer esta, eu vou ter que girar meu pincel. Olha, ele vai ficar assim, porque a linha continua do lado do contorno. Se você pegar a tinta na quantidade certa, sempre, quando você faz isso, já ficou pronto. Não precisa retocar. Não é para fazer só um contorninho, tá? Então, você tem que colocar a tinta e tem que dar uma esfumaçada. Não vai ficar parelho, que eu quero dizer, não vai ficar tudo igualzinho, perfeito. E não faz mal não ficar. Já viu como vai ser, né? Não é difícil. É talvez um pouquinho chato para pessoas que não gostam de fazer detalhe. Mas é um mal necessário, porque aqui você vai ver o final, como fica legal esse relevo. Se você quiser ir girando o teu pano, tenho nada contra, tá? Pode girar do jeito que você conseguir que fique esse efeito, tá valendo pra mim. E aqui, nesse maior também, você vai fazer toda a bordinha. Bom, você já viu... Ah, aqui dentro, a gente tem aqui também, ó. Esse daqui, esse arabesco aqui, ele é vazado. Pronto. Agora, eu vou terminar o meu pra cima e pra baixo, para depois voltar e mostrar para você e a gente continuar. Quero mostrar uma coisa para você. Olha, eu fiz aqui, tá vendo a diferença desse para esse? Esse aqui eu fiz com o mesmo pincel que eu preenchi o branco. Aí lavei e comecei a fazer. Como ele tava molinho, ficou assim, esparramou. Aí eu peguei um outro pincel que tava seco, também número 2 aparadinho, e fiz essa parte aqui. Olha a diferença que dá. Quando a gente vem com um pincel durinho, firme, a gente consegue fazer aquela linha. E ele não se esparrama muito, tá? Então, você vai fazer isso, trabalha com 2 pincéis. Deixa um pincel sempre seco, para você poder fazer esse contorno. E deixa o pincel, o outro que tá mais molinho, você preenche. Para preencher, pode até usar um pincel maior. Não precisa ser o número 2. Olha como o durinho, que eu ainda não lavei, como ele deixa a linha bem certinha. Tá, agora eu vou continuar. Quase terminei aqui, mas eu quero mostrar para você agora como fazer essa parte. Eu vou colocar o branco.
que eu ainda não tinha colocado. Pode passar o pincel número 2 assim, ó, bem de pé, que vai dar exatamente a largura. Então, vou fazer toda a beiradinha. Depois, eu vou pegar um pouquinho do sépia, bem pouquinho. E eu vou colocar aqui, ó, por dentro, fazendo um contorninho. Vai ficando assim. Vou fazer essa beirada aqui toda. Essa parte aqui, se lembra que a gente pôs branco, a gente fez a sombra e ficou sem tinta esse branco que tem ali. Então, agora eu vou colocar a tinta branca. Vai parecer que ele tá em relevo. Bata o pincel carregado de tinta sempre do lado mais gordo. Onde tá fininho, você leva o pincel com pouquíssima tinta. Você vai preenchendo. Depois, com o pincel sujinho, só você pode voltar aqui, ó, onde tem o espaço branco, e pode iluminar um pouquinho mais. Achei que ficou muito escuro. Então, a gente pode fazer isso com o pincel sujinho, sem colocar tinta mesmo, tá? Porque não é pra tirar todo essa parte escura. E outra coisa, pode deixar assim manchadinho, não tem problema. Só não coloque muita tinta e não coloque em cima do escurinho ali, ó, da sombra de sépia que a gente já fez. Então, eu vou terminar essa parte aqui, pra gente adiantar, e daí eu mostro pra você. Olha, terminei o lado de cá. Agora, esse ladinho aqui, eu já fiz o contorninho aqui de dentro. E agora, eu vou fazer o contorninho aqui de fora. Aqui, quando tiver essa entradinha, você vai fazer assim, ó. Aqui vai ficar preenchidinho. Porque a gente tem que terminar essa linha para fechar o contorno. Olha, tá vendo? Aqui passa reto, preenchido, e aqui você vai fazer o contorno. Aqui você não vai esfumaçar. Pode até ficar um pouquinho mais fino aqui, o meu ficou grosso. Vou tirar um pouquinho aqui. Aí, aqui também. Então, pronta essa parte. Agora, terminamos os detalhes. A gente espera secar para fazer o fundo. Pronto, tudo sequinho. Então, você vai pegar pincel número 8. Você vai pegar uma pinceladinha de amarelo limão. Vou colocar mais um pouquinho aqui, assim. Agora, você vai pegar uma brochinha. Essa brochinha, ela tá úmida, ó, tá molhada. Então, eu vou secar um pouquinho no paninho. Aí, eu vou pegar essa tinta e vou espalhar. Ó, ficou bem pouquinha tinta aqui na brocha. Então, eu vou... Ah, pode ser um pituá também, se você quiser. Eu vou fazer com esse pouquinho de tinta... Aqui, ó, vou pegando, vou sujando aqui a brochinha. E eu vou preencher esses espaços ao redor do trabalho. Não comece longe, comece sempre no cantinho. E vai limpando pra fora. Você vai abrindo. Olha só. Não é preciso passar por fora.
Aqui acabou minha tinta. Eu vou pegar mais uma pinceladinha. Umedeço a brochinha, seco no pano, espalho a tinta, tiro o excesso e começo no cantinho. Quando a gente começa no cantinho, às vezes pode ficar forte assim. Aqui no cantinho não faz mal. Agora, se eu colocar esse forte aqui fora, aí vai fazer diferença. Um pouquinho aqui, ó. Assim, em linha reta. Um pouquinho mais aqui. Aqui eu vou sair pra fora um pouquinho também. Olha, quase não tem tinta. Pronto. Por que eu umedeço a brochinha ou o pincel antes de fazer esse tipo de fundo? Porque fica muito pouquinha tinta. Se ficar só na superfície do tecido, à medida que vai lavando, aquela tinta vai sumindo. Agora, quando fica assim, tá úmido, então a água vai fazer com que essa tinta, mesmo sendo pouca, penetre nas cerdas do tecido. Aí nunca vai sair e nem desbotar. Pronto, já fiz toda a volta com o amarelo. Agora eu vou trocar de pincel. Eu vou usar um pincel número 8. Aquele pincel número 8. Vou pegar um pouquinho do azul Caribe. Meu pincel tá úmido também, mas aqui, ó, a tinta amarelinha ainda tá úmida. E eu vou fazer um segundo fundo, só que agora vai só de cantinho. Agora eu não vou abrir pra cima do amarelo. Ó, sumi com a tinta. Aqui, ó, no cantinho também. Por aqui já vou sumindo, nem precisa sair ali pra fora. Esse cantinho. Se você sentir assim, ó, um pouquinho de dificuldade de espalhar, então, ó, coloquei meu pincel na água, sequei, ele ficou úmido. Aí você volta espalhando ali que você vai ver que vai ficar bem fácil. E preste atenção, se o teu pincel não tiver correndo, aquela tinta não estiver se espalhando perfeitamente, é porque o teu pincel tá seco e o tecido também tá seco. Pouquíssima tinta no pincel, tá vendo? Nem precisa muito. Você viu que eu tô colocando cantinhos e sempre cantinho cheio. Aí você vem sumindo com a tinta pros dois lados. Não traga muito, porque se você trouxer essa tinta pra cá, você vai ter que puxar ali em cima também. Como eu quero deixar aqui desse jeito, terminou por aqui, ó. Então, não precisa puxar aqui. Aqui, eu vou colocar um pouquinho aqui embaixo. Na pontinha, puxando para a direita. Aqui também. Um pouquinho mais aqui. Mas aqui só um pouquinho. Aqui, ó, é onde concentra todo o peso do trabalho. Então, tem que ter um pouquinho mais acentuado esse tom escuro. Sujeirinha aqui de azul, porque essa folha tem que estar fazendo sombra também. Você viu que eu coloquei aqui, ó, inteiro, só que nas pontinhas, um pouquinho mais acentuado. Tá, e agora eu vou fazer a mesma coisa com o sépia. Só que o sépia ainda é menos.
Ele vai ficar sempre em cima do azul e só um pouquinho, viu ali? Olha aqui, ó. Só um pouquinho. Aqui embaixo vai um pouquinho mais. Eu não tô seguindo os elementos. Eu tô deixando aqui, ó, como uma mesa. Do lado de cá também um pouquinho em cada cantinho. Aqui só o pincel sujinho, com um mínimo de tinta. Aqui eu vou escurecer um pouquinho também. Pronto. Chega de sombra. Agora chegou a hora de colocar aquela luz nessa fita um pouquinho mais acentuada. Eu vou pegar aqui uma pincelada de branco, tiro o excesso de tinta do pincel e eu vou trabalhar uma luz seca. Todo lugar que tiver clarinho na fita, você vai colocar um pouquinho. Olha como eu faço. Eu tiro o excesso de tinta, mas o pincel tem um pouco de tinta. Aí eu coloco bem no centro. Aí eu puxo pra lá e pra cá. Ó, eu vou crescendo. Viu a diferença que deu dos outros dois? Um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui. Eu vou reforçar o meu branco em toda a área, depois eu mostro pra você. Aqui eu passei o amarelo ali em cima, então eu vou voltar com um pouquinho do branco, só porque eu não quero que fique amarelado. Assim, salvei. E pra finalizar, eu vou colocar o glitter. Eu vou colocar nas folhas assim, ó, uma linha no meio, aqui onde tem o espinho, onde tem esses escurinhos. Eu gosto de colocar glitter em cima da cor mais escura, porque ele realça. Ó, em cima dos cabinhos. Nas frutinhas, eu vou contornar. Depois, na fita, eu vou colocar toda a área de fora, toda essa área escura. Aqui, ó, colocar assim bastante. Abuse do glitter aqui, pode fazer todo o contorno. A área aqui da paisagem, eu só vou fazer aqui, ó, esse contorno de dentro. Aqui dentro, eu vou fazer o contorno aqui, ó, da neve. Aqui o tronquinho. O contorno do telhado. Um pouquinho na chaminé, um pouquinho na janelinha, que tem área escura, então vai refletir. Os pinheiros, você pode pôr assim, ó, uma linha, só uma linha no meio. Pronto. Então, a fita, toda parte, essa parte aqui não vou colocar, se você quiser pode colocar. Eu vou fazer também um contorno em volta da bola, em cima do sépia. Ó, acho que realça bem. E essa parte eu vou deixar fosca. Eu vou completar o meu, que eu só fui fazendo assim pra mostrar pra você. E daqui a pouco eu mostro inteiro com o glitter. Mais um trabalho concluído. E agora, terminamos o primeiro vídeo. O risco você encontra disponível gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para você que tem me apoiado, muito obrigado e até amanhã.